Capítulo 9. Cacau. Pelo menos agora compreendo sua eficácia, disse Jinchi com um olhar irritado para Mau Mau. Eu também, disse Mau Mau. Jinchi parecia quase dominado pela cena catastrófica à sua frente. Ugue, ele disse, e não havia nenhum indício de seu habitual sorriso imparcial. Havia apenas cansaço em seu rosto. Como isso aconteceu? Para responder a essa pergunta, teremos que voltar algumas horas no tempo. O cacau que lhes foi enviado não estava mais em forma de semente, mas em pó. Todos os outros ingredientes solicitados por Mau Mau já haviam chegado à cozinha do pavilhão de Jade. 3 das damas de companhia estavam ocupadas tentando observar, mas uma palavra de Ongnian as fez voltar correndo ao trabalho. Leite, manteiga, açúcar, mel, aguardentes destiladas e frutos secos, e alguns óleos derivados de ervas aromáticas para dar um odor agradável a tudo. Tudo nutritivo. Ingredientes, e caros, e todos úteis em uma mistura de resistência. Mau Mau só provou cacau uma vez. Estava numa forma endurecida e adoçada chamada chocolate, e ela o recebeu de uma das prostitutas. Era um pedaço que mal tinha o tamanho da ponta do dedo, mas, ao comê-lo, ela sentiu que havia bebido um copo inteiro de uma bebida especialmente forte. Isso a deixou estranhamente tonta. O chocolate era, explicou a mulher, um presente de um cliente especialmente desagradável que esperava comprar o afeto de uma garota que havia sido vendida para a prostituição, oferecendo-lhe um presente raro. Porém, quando a menina percebeu o estado alterado de Mau Mau, ficou profundamente zangada e a senhora do bordel proibiu o cliente de voltar. Mais tarde, descobriu-se que uma empresa comercial havia começado a vender a substância como afrodisíaco. Mau Mau conseguiu obter um punhado de sementes desde então, mas nunca as usou como remédio. Ninguém no bairro da Luz Vermelha ia ao boticário em busca de algo tão extravagante para um simples medicamento. Mesmo agora, Mau Mau lembrava-se do chocolate pela forma como tinha sido endurecido com óleo e gordura. Sua ampla experiência com uma coleção eclética de remédios e venenos em todos os seus diversos sabores e aromas também lhe deu naturalmente uma excelente memória para ingredientes. Ainda era estação quente e ela suspeitava que a manteiga não endureceria bem, então decidiu cobrir algumas frutas. Um pouco de gelo seria perfeito, mas isso era obviamente impossível e não estava na lista de ingredientes. Em vez disso, ela pediu que fosse preparada uma grande jarra de água sem vidro. Estava cheio até a metade com água. À medida que a água evaporava, o interior do jarro ficava mais frio do que o ar externo, frio o suficiente para ajudar a endurecer as gorduras. Mau Mau mergulhou uma colher na mistura e provou um pouco. Era amargo e doce ao mesmo tempo, e sua língua experiente também detectava elementos que melhorariam o humor. Ela era muito mais resistente a coisas como álcool e toxinas agora do que quando provou o primeiro chocolate, e isso não a afetou tanto. Mas ela ainda sabia que era uma coisa poderosa. Talvez eu devesse diminuir um pouco as porções. Ela cortou as frutas ao meio com um cutelo simples e depois mergulhou-as no líquido acastanhado. Ela os colocou em um prato e depois os colocou na jarra. Ela colocou uma tampa na jarra e cobriu-a com uma esteira de palha para escondê-la. Só faltou esperar o chocolate endurecer. Jinchi passaria para buscá-lo naquela noite. Isso deve levar bastante tempo. Acho que tenho um pouco mais. Ela não tinha usado todo o líquido acastanhado. Os ingredientes eram extremamente caros e bastante nutritivos. Afrodisíaco ou não, teve um efeito mínimo em Mau Mau, então ela decidiu comê-lo mais tarde. Ela cortou um pouco de pão em cubos e molhou-os na mistura. Dessa forma, ela também não teria que se preocupar com nenhum processo de resfriamento. Ela colocou uma tampa no pote de líquido de cacau e colocou-o na prateleira. O resto dos ingredientes ela colocou em seu próprio quarto e depois se dirigiu à área de lavagem para limpar os utensílios. Ela deveria ter colocado o pão no quarto também, mas já estava pensando em outras coisas. Talvez o teste de sabor a tivesse deixado um pouco embriagada. Bem, agora era tarde demais. Aconteceu depois disso, enquanto Mau Mau estava fazendo tarefas para Ongnian, parando no caminho para colher algumas ervas medicinais para si mesma. O pão e o fato de que deveria ter ido para a prateleira foram eliminados da mente de Mau Mau. Ela voltou com um cesto de roupa suja cheio de ervas, muito satisfeita consigo mesma, apenas para ser saudada por Ongnian e consorte Gyokuyou, parecendo mortalmente pálidos e bastante perturbados, respectivamente. Gao Shun também estava lá, o que implicava que Jinchi estava em algum lugar. Ongnian só conseguiu colocar a mão na testa e apontar para a cozinha, então Mau Mau colocou o cesto de roupa suja nos braços de Gao Shun e se dirigiu. Ela descobriu Jinchi, parecendo irritado.
A maneira delicada de colocar isso seria dizer que uma grande mistura de cores pêssego e vermelho claro se espalhava diante dela. O que quer dizer, mais claramente, que 3 damas de companhia estavam todas encostadas umas nas outras, dormindo profundamente. Suas roupas estavam desordenadas, suas saias desgrenhadas revelando vislumbres lascivos de coxas. O que aconteceu aqui? Ongnian exigiu de Mau Mau. Receio não estar na melhor posição para responder a essa pergunta, respondeu ela. Ela foi até as 3 jovens e se agachou, baixando suas saias e examinando-as. Está tudo bem, esta tentativa falhou. Ongnian, corando furiosamente, deu um tapa na nuca de Mau Mau. Sobre a mesa estava o pão marrom. Faltavam 3 peças. As meninas confundiram aquilo com um lanche da tarde. O cansaço tomou conta dela depois que colocaram cada uma das meninas para dormir em seu próprio quarto. Na sala de estar, Gyokuyo e Jinshi olhavam para o pão de chocolate com certa admiração. Este é o seu afrodisíaco? Gyokuyo perguntou. Não, senhora, é isso. Mau Mau deu-lhe a fruta com cobertura de chocolate. Aproximadamente 30 peças, cada uma do tamanho de uma unha do polegar. O que é isso, então? Jinshi perguntou. Era para ser meu lanche antes de dormir. Todos pareceram recuar um pouco com isso. Ela havia dito algo errado? Gao Shun e Ongnian pareciam mal acreditar no que viam. Estou muito acostumado com bebidas espirituosas e estimulantes, por isso não o sinto muito. Certa vez, Mau Mau, em nome da ciência, preparou uma cobra venenosa em álcool e bebeu-a, para que pudesse ser chamada com segurança de uma bebedora experiente. Ela considerava o álcool uma espécie de remédio. Quanto mais suscetível alguém fosse a novas formas de estimulação, melhor o remédio funcionava. Veja este pão, por exemplo. Aqui no pavilhão de Jade ele passava por afrodisíaco, mas ela tinha que pensar que na terra de onde vieram os ingredientes seria substancialmente menos eficaz. Jinshi pegou um dos pedaços de pão e olhou para ele em dúvida. Eu me pergunto se posso experimentar um pedaço com segurança. Então, disse ele. Não, senhor, não. Ongnian e Gao Shun choraram quase em uníssono. Mau Mau achou que esta era a primeira vez que ouvia Gao Shun falar. Jinshi devolveu o pão, comentando que estava apenas brincando. Teria sido, é claro, impróprio para ele consumir um afrodisíaco conhecido na presença da consorte favorita do imperador, mas talvez ainda mais importante. Dificilmente alguém poderia ter resistido a ele se ele tivesse vindo até ela com aquele jeito de ninfa. Sorriso e um rubor nas bochechas. Seu rosto, pelo menos, refletiu Mau Mau, lhe dava crédito. Talvez eu devesse mandar fazer alguns para Sua Majestade, disse Gyokuyo divertido. Isso pode afastá-lo de seus hábitos habituais. Provavelmente funcionaria cerca de 3 vezes melhor do que o medicamento típico para resistência, informou Mau Mau. Com isso, o rosto de Gyokuyo assumiu uma expressão difícil de ler. 3 vezes, ela murmurou algo sobre se poderia aguentar tanto tempo, mas os presentes fingiram não tê-lo ouvido. Parecia que não era fácil ser concubina. Mau Mau colocou os afrodisíacos em uma jarra tampada e entregou a Jinshi. Eles são bastante potentes, então recomendo tomar apenas um de cada vez. Tomar muitos pode estimular demais o fluxo sanguíneo e produzir sangramento nasal. Além disso, o consumo deve ser limitado quando o paciente está sozinho com o parceiro. Com essas instruções devidamente transmitidas, Jinshi levantou-se. Gao Shun e Ongnian saíram da sala para se prepararem para sua partida. O consorte Gyokuyo também acenou com a cabeça para ele e saiu com a princesa adormecida em uma transportadora. Enquanto Mau Mau ia limpar o prato de pão, ela sentiu um aroma doce atrás dela. Obrigado. Eu coloquei você em muitos problemas. A voz também era doce, como mel. Mau Mau sentiu seu cabelo ser levantado e algo frio foi pressionado contra seu pescoço. Ela se virou a tempo de ver Jinshi acenando para ela enquanto ele saiu da sala. Entendo. Quando ela olhou para o prato, descobriu que faltavam dos pedaços de pão. Ela tinha uma ideia de onde estava. Só espero que ninguém se machuque, murmurou Mau Mau, mas ela não parecia pensar que isso tivesse muito a ver com ela. A noite ainda era uma criança.